Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Ouçamos um devocional de William MacDonald. Primeiro, Deus é rico em misericórdia. Efésios 2:4. A misericórdia de Deus é sua piedade, bondade e compaixão para com aqueles que são culpados, fracassados, angustiados ou necessitados. As Escrituras enfatizam que Deus é rico em misericórdia, Efésios 2:4, e abundante em misericórdia, Salmo 86, verso 5. Sua misericórdia é abundante, 1 Pedro 1:3, é grande até os céus, Salmo 57, verso 10. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, Salmo 103, verso 11. Deus é mencionado como o Pai das misericórdias, segundo aos Coríntios 1:3, aquele que é muito misericordioso e de terna misericórdia, Tiago 5:11. Ele é imparcial em conceder misericórdia, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos, Mateus 5:45. Os homens não são salvos por obras de justiça. Tito 13:5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, mas por sua soberana misericórdia. Êxodo 33:19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Romanos 9:15, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Sua misericórdia dura para sempre para aqueles que o temem, Salmo 136, verso 1 e Lucas capítulo 1, verso 50. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça significa que Deus me cobre de bênçãos que eu não mereço. Misericórdia significa que Ele não me dá o castigo que eu mereço. Toda doutrina da Escritura tem um dever anexado. As misericórdias de Deus requerem, antes de tudo, que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12:1. É a coisa mais razoável, racional, sã e sensata que podemos fazer. Então também, Deus quer que sejamos misericordiosos uns com os outros. Uma recompensa especial é prometida aos misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. O Senhor prefere ter misericórdia do que sacrifício. Mateus 9:13. Ou seja, grandes atos de sacrifício são inaceitáveis se forem divorciados da piedade pessoal. O bom samaritano é aquele que mostra misericórdia ao próximo. Mostramos misericórdia quando alimentamos os famintos, vestimos os pobres, cuidamos dos doentes, visitamos as viúvas e os órfãos e choramos com os que choram. Somos misericordiosos quando recusamos a oportunidade de nos vingarmos de alguém que nos prejudicou ou quando mostramos compaixão por aqueles que falharam. Lembrando o que somos, devemos orar por misericórdia para nós mesmos. Hebreus 4:16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E também para os outros, Gálatas 6:16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. 1 Timóteo 1:2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Finalmente, as misericórdias de Deus devem sintonizar nossos corações para cantar seu louvor. Quando todas as tuas misericórdias, ó meu Deus, minha alma nascente inspeciona, transportado com a visão estou perdido, em admiração, amor e louvor, de Joseph Edison. Segundo, na medida em que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Aqui está um encorajamento recompensador
e uma advertência que deve nos deter. Tudo o que fazemos aos irmãos de Cristo é considerado como sendo feito a Ele mesmo. Podemos mostrar bondade ao Senhor Jesus a qualquer dia, mostrando bondade ao irmão crente. Quando mostramos hospitalidade ao povo de Deus, é como se o hospedássemos em nossos lares. Se dermos a eles o quarto principal, estamos dando a Ele. Quase qualquer um faria rapidamente todo o possível pelo Salvador se ele viesse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele geralmente vem à nossa porta em um disfarce muito humilde e é isso que nos põe à prova. A maneira como tratamos o menor de seus irmãos é a maneira como tratamos. Um velho pregador piedoso visitou uma assembleia na esperança de poder compartilhar a palavra com os santos. Ele não tinha carisma pessoal e talvez não tivesse um estilo de púlpito dinâmico, mas ele era um servo de Deus e tinha uma mensagem do Senhor. Os anciãos disseram a ele que não podiam pedir que ele ficasse para as reuniões e sugeriram que ele fosse a uma reunião no gueto negro. Ele o fez e foi calorosamente recebido pelos irmãos de lá. Durante sua semana de reuniões, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Era como se o Senhor estivesse dizendo aos irmãos na elegante assembleia: vocês podem não tê-lo desejado, mas eu sim. Ao recusá-lo, você me recusou. Em seu poema How the Great Guest Came, Edwin Markham conta a história de um velho sapateiro que fez preparativos elaborados para a tão sonhada visita do Senhor. O Senhor nunca veio, mas quando um mendigo veio, o sapateiro colocou sapatos em seus pés. Quando chegava uma velha, o sapateiro ajudava com a carga e dava-lhe comida. Quando chegava uma criança perdida, o sapateiro a levava de volta para a mãe. Então, suave, no silêncio, uma voz lhe ouviu: erga o seu coração, pois mantive minha palavra. 3 vezes cheguei à sua porta amiga, 3 vezes minha sombra esteve no seu chão. Eu era o mendigo com os pés machucados, eu era a mulher que você deu para comer, eu era a criança na rua sem teto. Terceiro, amados, não acreditem em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Vivemos em uma época em que os cultos estão se multiplicando com incrível rapidez. Na verdade, não há novos cultos. São apenas variações de grupos heréticos que surgiram nos dias do Novo Testamento. É sua variedade que é nova, não seus princípios básicos. Quando João diz que devemos testar os espíritos, ele quer dizer que devemos testar todos os mestres pela palavra de Deus para que possamos detectar aqueles que são falsos. Existem 3 áreas fundamentais onde os cultos se expõem como falsificações. Nenhum culto pode passar em todos esses 3 testes. A maioria das seitas é fatalmente defeituosa em seu ensino sobre a Bíblia. Eles não a aceitam como a inerrante palavra de Deus, a revelação final de Deus ao homem. Eles dão igual autoridade aos escritos de seus próprios líderes. Eles reivindicam novas revelações do Senhor e se gabam de novas verdades. Eles publicam sua própria tradução da Escritura que distorce e perverte a verdade. Eles aceitam a voz da tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Eles lidam com a palavra de Deus de forma enganosa. A maioria das seitas são heréticas em seus ensinamentos a respeito de nosso Senhor. Eles negam que Ele seja Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles podem admitir que Ele é o Filho de Deus, mas com isso querem dizer algo menos do que igualdade com Deus Pai. Muitas vezes eles negam que Jesus é o Cristo, ensinando que o Cristo é uma influência divina que veio sobre o homem Jesus. Frequentemente, eles negam a humanidade verdadeira e sem pecado do Salvador. Uma terceira área em que os cultos são condenados é o que eles ensinam sobre o caminho da salvação.
Eles negam que a salvação seja pela graça por meio da fé somente no Senhor Jesus. Cada um deles ensina outro evangelho, a saber, salvação por boas obras ou bom caráter. Quando propagadores desses cultos batem à nossa porta, qual deve ser nossa resposta? João não deixa dúvidas. Não o deixem dentro de casa, nem o cumprimente, pois saudar tal homem é participar do mal que ele está fazendo. 2 João, versículos 10 e 11, na versão bíblica de Phillips. Quarto, pois na sabedoria de Deus, o mundo pela sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus pela loucura da pregação salvar os que creem. 1 Coríntios 1, 21. Alguns na igreja em Corinto estavam tentando tornar o evangelho intelectualmente respeitável. Sua preocupação com a sabedoria deste mundo os tornou sensíveis aos aspectos da mensagem cristã que eram ofensivos para os filósofos. Não se pensava em abandonar a fé, apenas em redefini-la para que fosse mais palatável para os estudiosos. Paulo foi duro nessa tentativa de casar a sabedoria do mundo com a de Deus. Ele sabia muito bem que a conquista do status intelectual resultaria na perda do poder espiritual. Vamos encarar. Há algo sobre a mensagem cristã que é escandaloso para os judeus e tolo para os gentios. E não apenas isso. A maioria dos cristãos não é o que o mundo chamaria de sábio, poderoso ou nobre. Mais cedo ou mais tarde, teremos de enfrentar o fato de que, em vez de pertencermos à inteligência, somos tolos, fracos, mesquinhos, desprezados. Na verdade, não somos ninguém no que diz respeito ao mundo. Mas o maravilhoso é que Deus usa aquela mensagem que parece tola para salvar os que creem. E Deus usa não pessoas como nós para realizar seus propósitos. Ao escolher tais instrumentos improváveis, ele confunde toda a pompa e pretensão deste mundo. Elimina qualquer possibilidade de nos vangloriarmos e garante que somente ele receba o crédito. Isso não quer dizer que não haja lugar para erudição. Claro que existe, mas a menos que essa erudição seja combinada com profunda espiritualidade, torna-se uma coisa mortífera e perigosa. Quando a erudição julga a palavra de Deus, alegando, por exemplo, que alguns escritores usaram fontes mais confiáveis do que outros, isso representa um afastamento da verdade de Deus. E quando cortejamos a aprovação de estudiosos como esse, ficamos vulneráveis a todas as suas heresias. Paulo não foi aos coríntios com excelência de fala ou de sabedoria. Ele decidiu não saber nada entre eles, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Ele sabia que o poder estava na apresentação simples e direta do Evangelho, não na ocupação com problemas intrincados ou teorias inúteis, ou na adoração do intelectualismo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.